Estamos no ar com mais um episódio do Ambienta. Feliz 2026, meus amigos e minhas amigas ambienters. Como vocês estão hoje? Vocês estão dispostos ou estão dispostas hoje? Pois põe-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão, inspiração e agora fofoca sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam e mudam o nosso planeta. Simbora juntas, juntos e juntes nesta jornada e neste caminho? Então, simbora. Eu estou aqui, gente, desde o primeiro episódio em que eu fiquei assim, sem saber exatamente o que falar. Eu queria trazer fofocas, eu queria trazer histórias, mas eu falei, não. Primeiro episódio, a gente precisa tentar fazer um panorama do que eu acho, tentar fazer assim, uma previsão, tipo, uma Indiná, né? Assim, tipo, como a galera faz de previsões astrológicas para 2026, o que que o tarô te diz para 2026? Então, eu vou trazer aqui as minhas perspectivas de temas, tanto do que condiz da agenda verde, quanto da agenda marrom, e já já vou dizer o que que significa isso, dentro das políticas ambientais, dentro do contexto ambiental brasileiro, para a gente ficar ligada e ficar ligado neste ano de 2026. Por quê, meus amigos? Porque a gente já ultrapassou a barreira de 1,5 graus, né? Aquela que a gente tentou evitar lá no protocolo de Kyoto, e aquela também que a gente tentou evitar em 1998, e aquela que a gente tentou evitar também de ultrapassar a barreira no Tratado da França lá, gente, o trem, o negócio, né, que a pessoa esquece, de 2015. Então, assim, a gente já ultrapassou a barreira de 1,5 graus. Então, a gente já está aí numa situação muito periclitante com relação ao clima. E eu não estou falando do mundo, eu estou falando de nós, seres humanos, porque várias espécies podem começar a se extinguir e já estão se extinguindo por causa das alterações rápidas no clima, ou seja, na temperatura média anual global do clima, por causa desse aumento rápido que está acontecendo na média da temperatura. Então, a gente precisa falar sobre isso. Não só falar sobre isso, mas também que em 2026 é tempo de quê, gente? É de Copa, mas não só isso, é tempo de quê? De eleições. Então, muito bem. A gente precisa saber em quem que a gente vai votar. Por quê? Justamente porque a gente precisa saber quem está aliado ou não ao meio ambiente, quem divulga ou não o fake news, quem votou ou não a favor do licenciamento rápido, quem votou ou não a favor do marco temporal, quem votou ou não a favor de distribuir mais agrotóxicos. E, por exemplo, os agrotóxicos estão ligados à agenda marrom. Então, a gente precisa fazer essa recapitulação aí ao longo desses 4 anos, né? Eu não vou trazer esses nomes agora, mas depois a gente pode fazer um episódio sobre isso, se você quer que a gente faça um episódio sobre isso, que eu faça essa pesquisa para você, gente, coloque aí nos comentários, Carol, quero que eu faça essa pesquisa, quero saber quem votou no marco temporal, quem votou nesse licenciamento muito maluco aí que a gente vai ter agora, esse licenciamento ambiental, quem que votou aí, quais foram os senadores e os deputados que votaram na questão da liberação de mais agrotóxicos. Coloca aí nos comentários se você quer que eu faça essa pesquisa, que eu faço para você, tá? E coloca aqui de graça, gente, gratuitamente. Não é? Esse é um serviço que eu presto para você gratuitamente. Então, a gente vai falar justamente isso, quais são os tópicos, quais são os temas que eu acho que a gente precisa observar e não só observar, mas a gente acompanhar atentamente, com presença e com ação, ao longo desse 2026, para que a coisa não desande de uma maneira assim muito louca. Então, vamos comigo? Então, bora, tá? Então, eu vou fazer uma diferença entre a agenda verde e a agenda marrom. O que que seria agenda verde e agenda marrom? Agenda verde, gente, são todos aqueles assuntos que estão relacionados à conservação do meio ambiente, que estão relacionados à flora, à fauna, né? Ou seja, aos vegetais, às plantas, aos animais, né? À conservação da biodiversidade, aos serviços ecossistêmicos, tudo
Com relação a essa parte verde, questão de licenciamento está relacionada a essa parte verde, porque quando a gente fala de licenciamento, a gente também está falando da questão da proteção e da conservação, né? Quando a gente fala de unidade de conservação, a gente está falando de conservação, a gente está falando de preservação. Desculpa. Então, tudo isso que está relacionado, essa parte, digamos, verde, né? Tudo que te quero verde, tudo que você vê verde aí é agenda verde. O que é agenda marrom? É aquilo que a gente não quer mexer. É aquilo que a gente paga para os outros, para a gente, para que eles mexam pela gente, porque a gente não quer ouvir, a gente não quer ver, a gente finge que não existe, que é a parte dos resíduos, que é a parte dos agrotóxicos, por exemplo, pode até ser considerado como agenda marrom, né? É considerado como agenda marrom porque é um processo, algo químico que pode fazer mal, que faz mal, na verdade, à nossa saúde. Então, todos os resíduos, todos os rejeitos, tudo isso causa poluição do ar, poluição de rios, poluição do solo, tudo isso está relacionado a quê? A agenda marrom. Beleza? Então eu vou dividir mais ou menos isso e no final a gente vai dar um resumão em blocos, né? E eu vou até separar a parte do clima num outro bloco, é ótimo, num outro bloco para a gente falar sobre isso. Então, bora! Sobre a agenda verde, que é conservação, aí eu tô colocando nesse pacotão clima, biodiversidade e a gente está falando de território como aquilo, tudo que eu te quero verde é território também, principalmente quando a gente fala de Brasil, que aí o Brasil tem 6 biomas, agrupam a maior biodiversidade do planeta. Estamos falando de agenda verde, território e agenda verde. Então, a primeira coisa que a gente precisa ainda ficar observar como que vai se dar esse fechamento dessa Lei Geral de Licenciamento Ambiental que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, porque teremos desdobramentos sobre isso, não só com relação à aprovação ou não dessa lei, mas também, né, pelo presidente, como também a própria regulação dessa lei. Então, por favor, né, quais são as regras do jogo que vão mudar, né, para as obras, para o agro, para a energia, para a mineração, infraestrutura? Então, tudo isso vai mudar, né, porque já foi aprovado. Então, tudo isso vai mudar, então, isso vai virar uma disputa entre agilidade e segurança ambiental, o que na verdade era justamente isso que todo mundo estava querendo de um lado, né, do lado dessa parte da construção, do lado da parte do agro, estava querendo uma agilidade ambiental. Não, agora eu vou falar o quanto que é o meu impacto. Agora, quem fala aqui sou eu, não preciso de uma empresa para falar basicamente isso aí, né? Então, o que muda é justamente questões de padronização, algumas simplificações por baixo impacto, né? Ritos e dispensas, né? Vão ser dispensadas algumas comprovações com relação aos impactos. Há uma disputa política, obviamente, aí após essa aprovação, com relação aos vetos presenciais, derrubada, contestação, judicialização. Então, muita água vai rolar ainda. Além disso, a questão da regulação, no qual essa lei geral do licenciamento ambiental, que é a lei que foi colocada assinada em agosto de 2025, ela entra em vigor agora, gente, em fevereiro de 2026. Então, a gente precisa prestar muita atenção com relação ao que vai gerar essa lei, não só com relação aos impactos ambientais que essa lei, quando colocada em vigor e em ação, vai gerar, mas também a regulação dessa lei. Além disso, a gente também precisa ter atenção a que a capacidade dos órgãos ambientais não só de fiscalizar, mas de efetivamente ter uma qualidade em relação aos ritos, às assinaturas e a tudo que isso vai causar. Por quê? Porque essa lei veio justamente por uma pressão de todas esse lado de empreendimentos, do agro, etc., porque o licenciamento demora, e ele demora justamente porque para a gente ter um tempo de estudo de qualidade ambiental, de ter um real estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA, que produz o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental.
Isso demora, é um vai e vem, e análise pelo INBAMA, né, que é o que faz o licenciamento ambiental e etc. Por causa de toda essa demora das três tipos de licença, e etc, etc, que inclusive a Nina Schmidt já falou no episódio número 7, se não me engano, depois vocês voltam lá na primeira temporada, o episódio com a Nina Schmidt, que falou sobre o licenciamento ambiental, porque ela falou sobre a vida de consultores ambientais, que basicamente é justamente isso. Esse foi um processo de político muito grande para mudar essa lei, para mudar esses ritos, para acelerar esses processos, né, visando o quê? Visando sempre pensando no lado econômico, como se o lado ambiental também não fosse econômico, né? Então, pensando na construção desses grandes empreendimentos, pensando aí na implementação de grandes projetos do agronegócio para que essas licenças, né, de implementação e de execução fossem rápidas. Então, como que eu posso diminuir o tempo de que essas licenças possam ser aprovadas? Então, esse foi o grande mote aí de pressão para em cima dessa mudança do licenciamento ambiental, que entra em vigor agora em 4 de fevereiro de 2026. Então, a gente precisa ficar muito atento sobre isso, não só com relação aos impactos ambientais, e para ver se a gente consegue dar vazão a isso em termos de execução, ou seja, os nossos órgãos executivos, como o IBAMA, conseguem dar vazão a isso e analisar todos os ritos que precisam ser analisados com a pressão dos prazos, com a qualidade, porque, gente, vai ser um quiprocó. Então, a gente precisa ficar muito atento, principalmente quando a gente está falando de grandes empreendimentos que causam grandes impactos, porque a gente não pode confundir grandes empreendimentos com empreendimentos médios e pequenos que causam baixos impactos, porque isso com certeza vai ser confundido. Com certeza eles vão querer dar um migué ali e falar, não, não é tão grande assim não, e chega lá na prática, é grande, causa mais impacto, o impacto não foi medido, e aí a coisa já se degringolou, já fez um grande desastre ambiental, um impacto negativo absurdo, e que as consequências estão aí em termos de grandes alterações climáticas e rápidas alterações climáticas como a gente está vivendo, a gente não pode mais ter grandes impactos ambientais. Beleza? Então, beleza. A segunda coisa que eu quero que a gente atente, o ponto 2, o tópico 2 de 2026, é o marco temporal, e são os conflitos socioambientais, que é a demarcação ou não das terras indígenas, a permissibilidade ou não de atividades econômicas dentro das terras indígenas. E isso, gente, isso é um assunto que não é de hoje, isso é um assunto desde que o Brasil foi ocupado pelos portugueses, basicamente. Aí, deixa eu tomar mais um gole do meu café, descafeinado, porque tá aqui, tá frio aqui. Então, assim, esse tema é extremamente central porque afeta justamente não só a demarcação, mas a pressão, como eu já disse, por atividades econômicas dentro dessas terras indígenas, que é de direito, eles já estavam aqui, a gente que está ocupando, né? Sim, basicamente. E o nível de conflito territorial que isso pode causar e escalar também o nível de conflito territorial que isso pode acontecer, né? A gente tem que também considerar qual que é a segurança jurídica dessa PEC, desse marco temporal, né, versus o direito de territorialização, direito territorial, né, e proteção ambiental, que eles têm direito a isso. Então, assim, a gente precisa estar com os olhos direcionados para isso também, porque a gente sabe muito bem que as pessoas indígenas e de comunidades tradicionais são das que mais protegem o meio ambiente. É só a gente ver o mapa do norte do Brasil, assim, se você pegar a questão de avanço e desmatamento do território ali
da Amazônia Legal, e você vai ver que quem resiste são os territórios indígenas, quem resiste são os territórios de comunidades tradicionais. Então, são eles que conseguem proteger a floresta em pé. Então, é extremamente importante que este território se mantenha e que não possa ser economicamente explorado da forma que o homem branco quer, tá? Então, basicamente, a gente precisa observar como que isso vai se dar. Tipo, é dizer não ao garimpo, não ao garimpo. E principalmente não ao garimpo dentro de terras indígenas, não à grilagem, não à violência, porque quem protege mais dentro do território brasileiro são os indígenas, os quilombolas, comunidades tradicionais. Tá bem? Então, é só olhar a evolução de novo. Vai lá, olha a evolução, vai no mapa Biomas, coloca Amazônia Legal e olha a evolução de ocupação da Amazônia Legal, desmatamento da Amazônia Legal e vê participação da minha cachorra ao fundo. E quem que protege as terras? Quais são as terras que estão protegidas? São as terras de indígenas. Beleza? Então é isso. Esse é o segundo ponto, que é a demarcação de terras indígenas e o marco temporal. O terceiro ponto, que também está dentro da Agenda Verde, é a questão de garimpo e mineração ilegal. Tá, e o combate das cadeias de crime, porque tá tudo relacionado, e para a gente ver também que quando a gente está falando de meio ambiente, a gente não fala só de meio ambiente. Meio ambiente é um assunto transversal, é um assunto que envolve transporte, é um assunto que envolve territorialização, é um assunto que envolve crime, é um assunto que envolve urbanização, é um assunto que envolve transporte, eu falei transporte, é um assunto que envolve educação. Então, assim, perpassa por absolutamente tudo, né? Atividades econômicas, questões judiciais, né? Então, quando a gente fala e principalmente quando a gente fala de agenda verde, quais são os impactos que toda essa biodiversidade, todos esses ecossistemas podem sofrer? E quem que pode protegê-los, né? E a gente falou dos indígenas que podem protegê-los, a questão, quem que pode atacar? A questão dos empreendimentos que podem ter licenciamento mal feito, então, lei do licenciamento que está meio torto, então a gente precisa observar isso. Outra coisa, quem que pode atacar e também pode ter a questão do licenciamento ou de uma autorização muito mal feita? Mineração ilegal, garimpo. Então, isso é extremamente central para que a gente observe não só isso, mas a mistura também, esse mix aí talvez do garimpo com o crime organizado. E não só isso, mas tem a ver também com a ligação de saúde, né? Para você ver de novo que meio ambiente está em tudo. Por quê? Porque a partir do momento que se tem garimpo, se tem contaminação de rios com mercúrio e outros metais pesados, se tem a contaminação de rios, você contamina pessoas que dependem dos rios, pessoas de comunidades tradicionais indígenas, que inclusive estão protegendo mais os ecossistemas, né, que mantêm o nosso clima, e aí por aí vai. Eu posso ir longe com essas questões de causa e consequência. Participação da minha cachorra. Então, elas estão querendo participar muito, porque estava chovendo, então agora parou um pouco, elas estão querendo sair. Mas, enfim, voltando aqui, a gente precisa observar esse terceiro ponto da Agenda Verde, é a questão do garimpo, que é justamente são as projetos e medidas para aumentar a punição e responsabilizar os financiadores, não só quem está lá no garimpo, porque às vezes é um pobre que está lá tentando sobreviver, porque é a única forma que ele consegue ir é lá no garimpo, e a gente acaba prendendo o pobre, não prende quem está financiando esse garimpo e essa mineração, né? Então, assim, a gente precisa ver justamente essa questão do licenciamento e repressão, né? Que nem tem licenciamento. Se a gente está falando de garimpo ilegal, não existe licenciamento, simplesmente invade terras, faz um garimpo, polui rios, tem a questão com a saúde, tem a questão com a lei. Então, você vê que é uma coisa triangular, questão meio ambiente, saúde, leis, né? Meio ambiente, saúde, crime. Então, são três coisas que a gente precisa olhar com muita atenção. O quarto ponto
é a questão da fiscalização ambiental e resultados em desmatamento, ver como é que isso fica no ano de 2026, e não só isso, mas quais são os instrumentos que estão sendo utilizados, não só para prevenir desmatamento, mas também para estimular reflorestamento, mas para estimular outras coisas que podem reflorestar né, a floresta e outros tipos de ecossistemas, não só a floresta amazônica, mas um dos focos principais que eu vi do governo está sendo muito na floresta amazônica. Então, a gente precisa lembrar que o Brasil é feito de 6 biomas. Lógico que a floresta amazônica está sendo alvo de muitos ataques, mas, por exemplo, o Cerrado já perdeu mais de 50%, já está quase 60% do seu bioma natural, e é o segundo maior bioma do Brasil. Então, também, quais são as ações que estão sendo feitas para o Cerrado? Então, a gente precisa pensar de uma forma ampla, né? Não pensar só localmente no maior bioma que a gente tem. Lógico que, de novo, é o maior bioma que a gente precisa pensar nele. Então, a gente precisa pensar e verificar as métricas de desmatamento, né? Então, quando que essa política de desmatamento zero, por exemplo, até 2030, vira números, né? Se isso está diminuindo e realmente nesses 2 anos diminuiu o número de desmatamento, como que está sendo esse controle, quais que estão sendo os incentivos, essas políticas de incentivos, instrumentos econômicos de política ambiental, que eu vou falar mais no meu Instagram pessoal, entra lá, Caroline Dades, eu vou falar sobre instrumentos de política ambiental voltado para isso, porque eles estão utilizando muito o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, um pouco, às vezes, de forma errada. E a gente precisa estar atento sobre isso, no sentido de essas políticas vão continuar, qual que está sendo a eficácia e a eficiência dessas políticas, elas conseguem chegar lá nas pessoas que efetivamente fazem o reflorestamento, que efetivamente previnem os incêndios, que previnem o desmatamento, as pessoas, bombeiros, as brigadas voluntárias estão sendo recompensadas pelos esforços que eles estão fazendo. Então, tudo isso a gente precisa é, observar, né? E uma tensão recorrente é justamente isso, a questão de política de comando e controle, de leis de não desmatamento, desmatamento zero, versus tentar regularizar uma produção em um ambiente extremamente propício a autodesmatamento, que, né, a regularizar agronegócio ali numa região altamente propícia para um desmatamento por queimadas, por exemplo, em que a gente não consegue ter tanto controle. Então, a gente precisa também observar isso. Esse é o quarto ponto da Agenda Verde para 2026. O quinto ponto é o Plano Clima, que é a mitigação e adaptação, né? E a corrida aí dos planos para 2035, né? Então, isso define as prioridades do Brasil, com suas NDCs até 2035, as metas setoriais e as adaptações urbanas e rurais. Será que a gente efetivamente agora vai? Será que agora vai ou não? Então, a gente precisa, de novo, estar atentos. Escolhe um, gente. Desses 5, por exemplo, de tópicos que eu falei agora, assim, agora esse último, né, que é plano clima, que a gente precisa focar na estrutura do plano, nos pilares entre mitigação e mitigação também é difícil, né? A gente não consegue mitigar, gente. A gente não consegue deixar que o negócio não aconteça, porque a gente já chegou até 1,5 graus, né? Isso precisa entrar como prioridade, e prioridade é não explorar petróleo para financiar energia eólica. Isso, para mim, é a contradição mais louca do governo brasileiro. Então, primeiro, que não devia ter nem exploração do petróleo no Foz da Amazônia. Isso a gente deveria estar queimando carro para isso não acontecer. Para mim, seria isso, seria revolução. Vamos fazer uma revolução para isso não acontecer. Porque isso é a contradição mais louca que existe na minha cabeça. Ah, não, agora a gente vai explorar petróleo para para financiar uma energia limpa. Olha que contradição mais contraditória, louca da cabeça. Enfim, então o desafio real do plano clima é sair do plano e virar a execução, que a gente tem uma leve dificuldade de cumprir, né, gente, essas coisas. Não só por questões políticas, mas por questões
territoriais. O Brasil é gigantesco, então como é que isso vai se dar em nível federal, em nível estadual, em nível municipal? Será que a gente consegue efetivamente fazer as adaptações regionais que a gente precisa fazer? Porque cada uma região tem sua necessidade. Então a gente precisa verificar isso, né? E, por último, não menos importante, da Agenda Verde é o ponto 6, que é o mercado regulado de carbono, gente. Como que vai ser essa seara em 2026, que a gente vai ter regulamentação e a governança em 2026? Meu Deus do céu, eu não sei nem se eu quero ver ou não como é que vai se dar isso, e eu também vou falar muito disso no meu Instagram privado, tá? Segue lá, @carolinidades, mas se vocês quiserem que eu faça um episódio só sobre isso. Eu já fiz, tá, gente? Episódio 2, Mercado de Carbono versus PCA. Eu convidei meu orientador, episódio 2, segundo episódio desse podcast. Vai lá e assiste. Mas, voltando ao tópico 6, por que que é central esse tema? Esse marco já existe, tá? Desde o ano passado, desde o ano retrasado, 2024, que eles colocaram essa questão do 2025. Eu já estou meio perdida no tempo. Mas já existe, só que a regulamentação precisa existir. Então, ainda não existe a regulamentação, então a gente precisa ver como é que vai ser feita essa regulamentação numa lei que está mal escrita e é complexa. E nem todo mundo entende e está meio direcionado, ou quase totalmente direcionada para o setor agro, tá? Então, a gente tem alguns gargalos, que é justamente a regulamentação detalhada dessa lei, como vai se dar a governança disso, quem que vai aí ter esse, esse pulso firme para governar esse mercado de carbono, essa segurança jurídica dentro do Brasil, para operar de verdade esse sistema, e como é que vai se dar essa integração internacional do Brasil com outros mercados. Então, isso é meio tenso e a gente precisa observar. Então, dentro da agenda verde são esses pontos principais que eu vou repetir aqui para vocês, que é o licenciamento ambiental, a lei de licenciamento, que passa a ter vigor agora, 4 de fevereiro de 2026, que a gente precisa observar como vai ser regulamentada e implementada, a questão do marco temporal, demarcação de terras indígenas e permissão de atividades econômicas dentro das terras indígenas. Tópico 3 é o garimpo ilegal, né? E o mix aí de questões de saúde, questões de crime e questões ambientais. O quarto é a questão da fiscalização ambiental e desmatamento, e também como é que se dá essa questão de implementação de instrumentos econômicos para o reflorestamento, visando também o desmatamento zero até 2030. O ponto 5 é o plano clima, que é a mitigação e a adaptação. Será que agora vai? Como que vai se dar a implementação desses planos que foram decididos na COP30 até 2035? Como é que vai se dar essa questão de mitigação e adaptação em termos regionais? E o ponto 6 é o mercado regular de carbono. Como vai se dar a regulamentação e especialmente a governança e segurança jurídica e a internacionalização deste mercado né, nos outros mercados, do Brasil para os outros mercados. Então, esses são 6 pontos principais que eu falo da agenda verde para a gente focar em 2026, além da Copa e das eleições, não é verdade? Agora, falando da agenda marrom, que nós só temos, elenquei aqui 4 tópicos da agenda marrom. A agenda marrom fala basicamente, como eu já falei, sobre poluição, sobre descarte, sobre, às vezes, produção e consumo, porque é justamente sobre o que é descartado, rejeitado, vai para o aterro, vai para o lixão, vai parar no mar, vai impactar e poluir o solo, poluir mar, poluir ar, poluir nossos pulmões, não é verdade? E nosso sistema sanguíneo. Então, aqui são os 4 tópicos da agenda marrom. Número 1, poluição e resíduos, né, que continua, né, gente, porque a gente não aprende a fazer isso, aparentemente, que é sobre o plástico, embalagens, logística reversa, lixão e aterro. Então, a questão é de quem é a responsabilidade? É do produtor, é do consumidor, é do governo, é de quem? Quais são as metas de reciclagem? Existe meta de reciclagem
Não existe meta de logística reversa. Como que vai se dar a logística reversa? Como que não vai se dar? E a revisão da política nacional de resíduos sólidos vai ter, não vai ter? Onde o Congresso entra? Quais são as regras, metas, incentivos e punições? Né? Quais são, de novo, vai ter revisão da política nacional, não vai ter revisão dessas metas, não vai. Cadê, gente? Vamos falar mais sobre os resíduos? Estou querendo aí saber. Agora a gente está tendo, que é um outro ponto que eu coloquei aqui, que é o último ponto, que é o de saneamento e água, mas já já eu vou falar, porque a gente está tendo uma revisão da política nacional de saneamento, mas já já eu falo lá. O segundo ponto da nossa agenda marrom são os agrotóxicos e a contaminação. Contaminação solo, água, alimentos, da nossa saúde, nos nossos pulmões, no nosso sistema sanguíneo, não é verdade? Então, a gente precisa focar em quê? Produtividade, competitividade versus saúde e água, né, gente? O que que a gente quer? A gente quer produzir mais, mas ter alimentos talvez aí com menos qualidade, que pode causar problemas à saúde, ou a gente quer priorizar a saúde? A gente quer ter sistemas agroflorestais em que você tem talvez uma produção menor e mais local, ou ter grandes sistemas de uma grande, né, empresa, de uma grande distribuidora que vai aí também precisar de grandes transportes, que vai levar e poluir, etc. Será que não está na hora de repensar o nosso sistema produtivo? Porque se a gente está pagando para consumir produtos que estão contaminados, será que vale a pena no longo prazo? Fica aí a pergunta. Esse é o ponto 2 da nossa agenda marrom, agrotóxicos. O ponto 3 é a qualidade de ar e saúde, especialmente quando a gente fala de queimadas, já que isso é um ponto recorrente, né? Queimadas e mobilidade urbana também. Mas queimadas já está sendo um ponto recorrente, todo ano tem, porque todo ano a gente está tendo temperaturas extremas e seca extrema, que são os eventos extremos causados pelo aquecimento global e o aumento da temperatura global média. Então, isso também pode ser considerado um pouco da agenda marrom, pode ser porque causa uma grande poluição no curto espaço de tempo. Então, como causa uma grande poluição no curto espaço de tempo, ela não só está relacionada à agenda verde, mas está relacionada à agenda marrom, por causa da poluição, da fumaça e internações e problemas com a saúde. Mas também a gente tem toda uma questão com a mobilidade urbana, que é a poluição aérea, em que a gente precisa urgentemente mudar a nossa matriz energética, né, em termos de mobilidade urbana, sair do petróleo e ir para outras matrizes, né? Só que a gente tem que pensar também não só em outras matrizes energéticas, mas a gente tem que pensar em todo um sistema novo urbano, porque não é só uma questão do transporte. O transporte veio como uma consequência da disposição econômica das cidades. Então, a partir que a gente tem uma disposição econômica, a gente tem o centro e as periferias, né? No centro, o aluguel é mais caro, isso é economia urbana. O aluguel é mais caro, por quê? Porque está mais perto do trabalho, e aí valoriza mais, ou está mais perto de locais com mais verde, e aí de novo valoriza mais, etc. E o aluguel fica mais caro, e o reles trabalhador classe C não consegue pagar, e precisa ir para as periferias, em que obviamente precisa de transporte para chegar no trabalho, né? E esses transportes são por petróleo, etc., né? Ou às vezes, né, carro. Então a gente precisa repensar, talvez todo o sistema urbano, né? Toda a disposição econômica do sistema urbano e não só o transporte, não só a mobilidade urbana. Então, hashtag fica a dica aí pra gente demolir tudo, todas as cidades. Tô brincando. Vamos demolir todas as cidades e reimplementar tudo de novo. Não, mas a gente pode, por exemplo, home office. Home office é uma boa forma de pessoas que podem aderir ao home office. Lógico que pessoas que não podem. Aí a gente realmente precisa repensar, como, por exemplo, dar bônus para quem faz metade do trecho de bicicleta, ou realmente dar apoio de transporte, ou contratar a própria empresa, contratar
um transporte, fretar um ônibus ou um autocarro, se você está me ouvindo de Portugal, que é elétrico. E aí, né, o grande transporte elétrico, não carros que cabem 4 pessoas elétricas, mas, né, grandes transportes que são elétricos, aí talvez valha a pena. Então, assim, a gente precisa colocar na balança tudo isso, né, em termos de custo e benefício. Então, quarto ponto aí para você da agenda marrom, que é a questão da qualidade do ar e saúde, que vem tanto das queimadas quanto da mobilidade urbana. O último ponto da agenda marrom é saneamento e água, e aí eu trago justamente a questão de que a lei de saneamento urbano está sendo revisada. Então, isso é uma pauta marrom que a gente também precisa ficar atento a toda essa revisão e como que vai se dar a implementação, né? Por quê? Porque tudo isso está ligado a como que vai se dar o saneamento nas cidades. Será que vai se dar legal? Não, porque tem uma enchente, gente. E aí, deslizamento de terra, colapso de drenagem urbana, tudo isso está relacionado ao quê? Saneamento, drenagem, esgoto, né? Eventos extremos pioram. Então, assim, precisamos estar ligados nesses assuntos, né? E a lei de saneamento, a lei de revisão de saneamento está ligado também, ou deveria estar ligado com o plano clima, porque está relacionado a eventos extremos, ou deveria estar relacionado a eventos extremos. Então, são questões, quando a gente fala de meio ambiente, agenda verde, agenda marrom, está tudo relacionado, absolutamente tudo relacionado. E aí, você deve estar me perguntando, ou você deve estar overwhelmed, de cabeça sobrecarregada com tanta coisa que eu falei neste episódio. Fala assim, Carol, não consigo. Eu simplesmente não consigo observar tudo isso. E tá bom, chega, não quero viver, não quero saber, eu vou viver no mundo de Poliana e tá tudo bem. Tudo bem, isso é uma opção também, eu concordo com você. E quando eu fui fazer essa pesquisa, eu também falei assim, meu Deus do céu, é muita coisa, né? Assim, foram 6 de um lado e 4 do outro, são 10 pontos, são 10 tópicos, gente, são 10 tópicos no total, e é muita coisa para a gente pensar e para a gente focar e para a gente observar e etc. Então, o que eu sugiro é pega um, ou pega um de cada agenda. Então, vou pegar um da agenda verde para acompanhar e vou pegar um da agenda marrom para acompanhar. E vou ser um cidadão ou uma cidadã consciente e presente e vou fazer as minhas ações de cobrança e vou acompanhar esses termos, certo? Você pode fazer isso. Ou pega só um. Mas não seja uma pessoa completamente. Pode ser também, aquilo que eu falei, tá difícil, a vida tá difícil, não é fácil. E até para mim, que faz essa pauta e acompanha essa pauta no dia a dia e trabalha com isso, para mim é difícil. Mas eu não consigo não acompanhar, porque eu não consigo não fazer alguma coisa. E a gente está iniciando um ano que é um ano de eleição. E a gente está iniciando o ano em que ano passado a gente viu que a temperatura chegou a 1,5 graus Celsius. A gente já ultrapassou a barreira do 1,5 graus Celsius. E está tudo ligado. E se a gente não tomar ações agora, e ações também está relacionado ao nosso voto e em quem votar, para que pelo menos uma desses tópicos que eu falei, uma dessas ações que eu falei, sejam tomadas para frente com segurança, com eficácia, com objetividade, com seriedade, a gente pode ir para um lugar não tão bom daqui para frente. E eu não estou falando do mundo, eu estou falando da espécie humana mesmo, né? Então, assim, como cidadão, como cidadã, preocupado nas futuras gerações, preocupado nos seus filhos, nas suas filhas, seu primo, sobrinho, eu não tenho filho, não, é sobrinho, né? Sobrinho, neto, enfim, escolha um desses temas que eu vou falar novamente e acompanhe. Então, vou repetir todos os temas para a gente acompanhar em 2026 e que eu quero trazer mais para esse podcast. Então, esse podcast de 2026 vão ser sobre esses temas. A temporada deste ano de 2026 vão ser sobre esses temas, essa agenda marrom versus agenda verde que está acontecendo no Brasil, porque eu quero trazer um pouco mais de perto esses temas, não só entrevistados, mas eu também falando algumas coisas sobre isso para que a gente possa se
possa não só conversar sobre isso, mas se empoderar aí do assunto, tá bem? Então, falando sobre os temas, primeiro, Agenda Verde, licenciamento ambiental, a gente precisa ver isso, porque a lei ser efetivamente posta em execução a partir de fevereiro de 2026. A questão do marco temporal das terras indígenas é o segundo ponto. O terceiro ponto é o garimpo e a mineração ilegal. O quarto ponto é a fiscalização ambiental dos resultados do desmatamento. E também a implementação de instrumentos econômicos para reflorestar não só a Amazônia, mas Cerrado. Se você quiser saber mais sobre isso, acompanhe também o meu Instagram, @carolinedades, que eu falarei sobre isso. O quarto tópico, Agenda Verde, é fiscalização ambiental, os resultados do desmatamento, que é isso que eu acabei de falar, desculpa. O quinto ponto é o plano do clima, mitigação mais adaptação até 2035. Então, ver como é que isso vai se dar em termos regionais, se vão cumprir a estrutura do plano, que foi orquestrado na COP30. O ponto 6 da Agenda Verde é mercado regulado de carbono. Como é que vai se dar a regulamentação desse mercado de carbono, principalmente a governança, a segurança jurídica e a internacionalização com outros mercados fora do país. Com relação à agenda... sim, eu também falarei um pouco mais disso no meu Instagram pessoal, @carolinedades. Mas sobre mercado de carbono e PSA tem o episódio 2 do Ambienta, tá? Que eu trouxe meu orientador para falar sobre isso comigo. Já está no ar, procura lá, episódio 2 da primeira temporada. A agenda marrom, os tópicos são: tópico 1, poluição e resíduos, como é que vai se dar a questão de plásticos, de resíduos, de aterro sanitário, de lixo, tudo isso está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente precisa rever essas metas de reciclagem, de logística reversa, tudo isso, tá todo mundo muito calado com isso e a gente precisa rever. O ponto 2 é a questão dos agrotóxicos e da contaminação. A gente vai continuar sendo permissivo, né, com relação aos agrotóxicos, a gente vai continuar tendo grandes produções com essas contaminações, ou a gente vai escolher uma nova forma de produção. O tópico 3 é a qualidade do ar e saúde. Quando a gente fala qualidade do ar e saúde, a gente está falando tanto de queimadas, a ocorrência de queimadas e a prevenção de queimadas, que também está relacionado àquele ponto 4 que eu falei, que é o ponto de desmatamento da agenda verde, mas que também está relacionado à agenda marrom por causa da poluição, e não só das queimadas, mas também a questão da mobilidade urbana, como eu falei, também a agenda marrom. Então, esse é o ponto 3, e o ponto 4 é o saneamento e água, que é que é relacionado a esgoto, drenagem e também pode estar relacionado a eventos extremos, então, que também está relacionado ao plano do clima. Então, a gente precisa escolher um para acompanhar, ver o que você vai acompanhar, o que você tem estômago para acompanhar e seja um cidadão, uma cidadã consciente. Cidadão e cidadã conscientes. Ok? Então é isso, meus queridos e minhas queridas Ambenters. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Semana que vem veremos com uma história de pesquisadora de campo, que será a minha, porque a Anitta não me mandou. Se você está me vendo ao vídeo, é porque você assina. Um beijo, meus queridos assinantes, vocês são maras. Se você não está me vendo, é porque você ainda não assina o Ambienta. Para você assinar, você vai no apoia-se, apoia.se/ambienta, ou na Aurelo, que você também pode assinar por lá. Os assinantes ganham este episódio em vídeo, minhas fofocas transatlânticas e algumas coisinhas a mais, como participação no grupo e outras coisinhas mais. Entra lá no Apoia-se que você vai descobrir. Muito obrigada a todos, um beijo e até a próxima semana.